A conversação, ela leva uma série de fatores emocionais em conta, né? Se eu estou preparado para falar, o que eu vou dizer, se eu não vou falar besteira, se eu não vou cometer erros. O que acontece? A parte mais difícil seria a conversação. Se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, a parte mais difícil é a conversação. Por que a parte mais difícil é a conversação? Não pelo princípio técnico da coisa. Tecnicamente a conversação é a mais simples. Imagina que eu tivesse que escrever tudo isso que eu estou falando para vocês me entenderem. Daria muito mais trabalho em português. A conversação é mais simples. A conversação, ela leva uma série de fatores emocionais em conta, né? Se eu estou preparado para falar, o que eu vou dizer, se eu não vou falar besteira, se eu não vou cometer erros, né? E tudo isso a gente vai driblando com o tempo. Aula depois de aula eu vou ensinando para vocês, olha, você está se bloqueando aqui, você está se barrando aqui, está faltando isso para vocês, está faltando aquilo. E o perfeccionismo é uma delas que eu falei hoje, né? A gente querer falar sempre correto, não existe isso. Sotaque perfeito, não existe. Não existe sotaque perfeito em inglês, tá? Português, por exemplo, aqui no Ceará a gente fala muito pouco plural, né? Tava até explicando isso pro Vitor, que é de Minas, né? Que a gente fala assim, os caras foram ali, os caras foram ali. Irmão, os caras foram ali. Ou seja, errado, certo, aí fica a critério, mas a gente não vai deixar de falar assim porque a língua contém um padrão. Do mesmo jeito, o inglês ele contém um padrão. Por exemplo, I want a bottle of water, né? O britânico diria, né? E o americano diz I want a bottle of water, I want a bottle of water, né? Certo, errado, ele não vai deixar de falar desse jeito para que você compreenda a língua estándar, né? Então, essa questão da língua estándar não funciona muito bem no dia a dia, porque todos nós temos sotaques, temos accent, então a gente tem que se preparar para entender todo mundo. Eu quero que vocês sejam as pessoas que consigam compreender o inglês falado no mundo inteiro. Even when an Indian guy talking with you with the funny accent, you have to understand what they're talking about, because it's English anyway, and they are fluent in the language, right? Se for um indiano falando com sotaque engraçado, você vai entender do mesmo jeito. Por quê? Porque é inglês, ele é fluente, está falando, só que é um sotaque diferente. Então, a minha proposta para vocês é essa. E para a gente desenvolver isso, a gente tem uma série de desafios a driblar dia após dia. Right? Hoje...